Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast LatiPen, né? Eu sou Paula, sou a vice-presidente da LatiPen. Estou aqui juntamente com Ellen, a nossa presidente, certo? E a gente vai conversar um pouquinho sobre carreira médica na pediatria, tá? Lembrando vocês que o nosso primeiro episódio foi de vacina, está disponível no nosso Instagram, em breve estará disponível no nosso YouTube e vocês podem acessar. Perfeito, gente. Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Ellen, eu sou a atual presidente da LatPen. Hoje a gente está do lado aqui de grandes especialistas da pediatria, que é a doutora Carolina Moretti e a doutora Ana Clara Neri. E a gente está aqui hoje para falar com vocês sobre carreira médica, se pediatria vale ou não a pena. E as doutoras estão aqui para poder compartilhar um pouco com a gente suas experiências. Doutora Carolina Moretti, ela é intensivista pediátrica pela AMIB, doutora em saúde da criança e do adolescente pela PUC do Rio Grande do Sul, é coordenadora da UTI pediátrica do Hospital Universitário Eduardo Santos e do Hospital Mater Dei. Doutora, muito obrigada pela presença. Nada, prazer é meu, que experiência incrível. E eu vou ter a honra de apresentar aqui a doutora Ana Clara Neri, que ela se formou pela Faculdade de Tecnologia e Ciências em 2019, fez pediatria pelas obras da Irmã Dulce, né, as obras sociais de Irmã Dulce, a OSID, que é inclusive onde é o nosso campo de estágio, então a gente costuma ver ela muito lá pelos corredores. E ela atualmente está aí no último ano dela de terapia intensiva em pediatria, né? Doutora Ana Clara, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui do lado da doutora Carol, gente. Todo mundo assim, ó, nervoso. Vamos lá, mas vamos lá. Então, a gente sabe, né, que a pediatria, ela surgiu no século XIX, né, em um cenário em que a gente não sabia como atender as crianças, porque sabia-se muito dos adultos e não se sabia das crianças, certo? Em 1910, a gente teve a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que foi criada uma instituição justamente para poder definir parâmetros de como seguir o atendimento desses que não são adultos pequenos, são crianças realmente que o funcionamento do organismo é totalmente diferente do adulto, né? Isso é verdade. Então a gente quer começar aqui perguntando um pouquinho para a senhora, doutora Carol, como foi a formação da senhora em pediatria e o que a senhora acha, quais foram as maiores dificuldades nesse processo de formação? Meu nome é Carolina, né, as meninas disseram, eu tenho 22 anos de formada em medicina, então era uma realidade toda completamente diferente do que a gente vive hoje. Acho que tinha uma equidade entre as especialidades um pouquinho diferente. Eu fui para a faculdade muito na coisa do hardcore, assim, eu queria paciente crítico, difícil, escolhendo sempre os estágios mais complicados, porque eu gostava do desafio. E aí um dia eu fui fazer pediatria, eu estava no 7º semestre, e aí entrei no estágio normal, curricular de pediatria, e atendi um paciente na divisão das equipes. Eu estava com um paciente com dacrocistite, que é uma infecção bem simples de canal lacrimal, que em meio dia de antibiótico, o menino estava, assim, avaliei de manhã, ele estava lá tudo acabadinho, cheguei no outro dia para avaliar, a criança estava jogando bola no corredor. E eu, gente, que coisa fantástica isso. E aí a mãe foi uma pessoa muito carinhosa, né? Coisa, eu achei o processo todo diferente daquela realidade mais punk. Eu, eu cresci na época do ER, eu não sei se vocês conhecem o ER, é um pouquinho mais pesado do que o Grey's Anatomy, assim. E aí, enfim, aí eu encontrei uma realidade totalmente diferente. E aí vem o que eu acho que é verdade para todo mundo, né? Quando a gente está pensando em carreira, essa avaliação que a gente faz do que você é capaz de fazer, o que você gosta de fazer, o que te traz essa sensação do dia que eu cheguei vendo aquele menino jogando bola no corredor, e como que tu vai montar a tua vida em cima disso. Né? Eu acho que a gente tem que levar várias coisas em consideração em um planejamento, te escutar, né? Sentir o que é que te move, qual é o teu propósito dentro disso. E tu planejar em cima do que tu vai ter na tua carreira é que é essencial. Então, pediatria vale a pena, sempre vai valer a pena, porque move os nossos afetos. Eu acho que quem vai para áreas afins da pediatria é muito movido por afetos. E mesmo essa pessoa hardcore, né, de rock and roll e não sei o quê, que chega nesse lugar dessa criança pode se desmontar, né? Então, quais são os desafios? Poxa, Ellen, tudo valeu a pena, velho. Não tem, entendeu?
Tá, assim, ó, vou te dizer, passar na residência, a gente estava aqui conversando sobre as dificuldades da faculdade, eu acho que essa parte, logo antes do internato, é sempre uma cobrança extra que a gente tem consigo mesmo. O internato, acho mais leve do que a parte antes do internato, porque apesar de ser um pouco mais corrido, você tá lá né, na lida, na mão na massa, e aí passar na prova de residência tem uma cobrança pessoal sua. A prova para especialidade, e aí, Ana Clara, depois se você não foi com a sensação, você já é mais cobrado, porque aí todo mundo já sabe que você é boa da pediatria e todo mundo espera que você passe, então você se cobra muito. O R1 de pediatria, pânico, terror, você se sente extremamente responsável pelas mini vidinhas, e depois daí a coisa vai melhorando em termos de desafios intelectuais. Mas o período que a gente mais trabalha é logo que a gente sai da faculdade. Então, você sai com uma força de trabalho muito grande, você sai com um mercado completamente aberto para você, dizendo, venha para cá trabalhar comigo, porque eu sou o melhor lugar do mundo, com muito trabalho e pouco emprego. Então, isso é uma coisa que se você não cuidar lá atrás, você vai entrar nessa coisa de trocar um trabalho por outro e não vai fazer uma carreira, é diferente. Uma coisa é você sair da plantão e ir pipocando em quem paga mais, outra coisa é você fazer um plano de carreira. E aí eu acho que, na verdade, assim, focando na pergunta, né, a parte mais difícil foi a prova da residência de pediatria para a especialidade. Depois disso, gente, depois que eu já tinha decidido que eu ia ser intensivista pediátrica, que eu ia ter minha veinha pediátrica saciada, que eu ia ter minha parte de paciente crítico saciada, o resto da profissão só fluiu. Feliz em ouvir isso. Eu achei que quando a gente está no internato, quando a gente está no internato, assim, que a gente começa com essas várias dúvidas. A gente conversa muito sobre isso, especialidade, né? Assim, eu, particularmente, eu entrei na faculdade querendo ginecologia e obstetrícia. Aí, quando eu comecei o quinto semestre, eu comecei a ver pediatria, ela começou a me olhar. Aí a gente ficou assim, se olhando. Eu falei, não, eu quero ginecologia e obstetrícia. Aí fui, e aqui na faculdade, assim, é overdose de pediatria. Ou você vai gostar muito, ou você vai detestar. É assim, as pessoas são desse jeito. Meus colegas, assim, a maioria tem pavor. Olha, a gente agora tá na UPA, né? Aí as crianças chorando, aquele berreiro, e eu assim, ó. Eu tô na parte de clínica, eu doida pra ir. Ai, gente, que delícia. Aí eu fico assim, doida pra me chegar na pediatria, assim. E é bom ver uma pessoa que já tem uma carreira, assim, larga, né? A gente teve, na verdade, foi intencional a gente trazer a senhora aqui, que já tem 22 anos de carreira, e trazer a doutora Ana Clara, que tá começando, querendo ou não, vai construir a carreira mesmo, assim, né? A formação dela tá acabando, mas a carreira, ela vai começar agora. Então, a gente quis isso justamente para trazer essas duas percepções, né? Porque hoje a insegurança da gente escolher uma carreira, um lugar... Aí, Clarinha, eu te pergunto, vindo um pouquinho para essa parte que Ellen falou, você, como uma pessoa que está no 5º ano de residência, né? O CR5 agora vai sair, enfim, né? Depois de 6 anos de faculdade, mais 5 anos de residência. Qual o conselho que você dá para quem ainda está no internato, que ainda vai iniciar a residência e gosta de pediatria? Eu, assim, se eu pudesse dar um conselho, assim, seria se aproximar. Eu acho que os pediatras, em geral, são pessoas muito acessíveis, né? É como a doutora Carol falou, a gente escolhe pediatria pelo afeto. Então, querendo ou não, a gente eu acho mais acessível até do que determinadas áreas. Então, procurar um profissional na área e, de repente, deixa eu te acompanhar um dia, deixa eu ver como é a rotina no hospital, deixa eu ver como é a rotina do consultório e ver se você se identifica com o dia a dia do trabalho, né? Porque eu acho que quando a gente está na faculdade, a gente tem uma visão muito utópica, né? Do que é o dia a dia, a lida médica, né? E quando você se aproxima e você tem uma noção, aí até estar numa liga de pediatria, né, como a de vocês, que tem um estágio onde você vai poder ter essa vivência, você vai ter noção dos desafios, das dificuldades que você vai ter naquela profissão, naquela especialidade e do que é de bom. E aí você vai pesar. Será que esses desafios, para mim, eu vou lidar de forma tranquila? Eu acho que eu consigo, eu acho que eu realmente me identifico com o dia a dia, porque afinal de contas, é isso que você vai fazer todos os dias durante 20 anos, 30 anos. Então tem que ser uma escolha consciente, né? Tem que ser uma escolha consciente. É claro que medicina dá a gente essa possibilidade de ter vários caminhos. Você pode ser professor,
né? Dentro da UTI você pode ser plantonista, você pode ser diarista, você pode ser pesquisador. Então te dá várias oportunidades de trabalhar em várias áreas. Mas, querendo ou não, você vai ser pediatra. Então, o dia a dia você tem que se identificar. Interessante, né? Porque eu acho que a pediatria é uma das áreas que a gente tem um leque de opções absurda. Sim. É um leque de especialidades, uma subespecialidade que você pode fazer, coisas que você pode fazer dentro da pediatria que me parece que você nunca vai poder ser entediado. Parece que a pediatria nunca vai lhe entediar. Isso é uma verdade absoluta. É isso que eu acho Isso é uma surpreendente, verdade assim. absoluta. Eu acho assim como a criança, você vê assim, né, quando a gente, como você falou, né, vivenciar a prática, eu acho que é a principal parte pra gente decidir, né? E tem uma cobrança que a gente se faz, ali, que, tipo, você está escolhendo a sua carreira. Mas você vai desenhar a sua carreira e essa carreira, ela vai andar assim. Uma curva. Não tem. Exatamente. Você tem lá o seu norte, você sabe onde é que você quer chegar, você sabe o que te move, né? Qual é o teu propósito pessoal. Acho que isso é muito assim, ciência da felicidade. Entenda qual é o seu propósito pessoal e você vai andar assim. E se você escolher alguma coisa que não é exatamente aquilo, você vai Mudar. É isso. Muda. Eu sou exatamente assim, eu Entendendo? penso exatamente Mas isso. a pediatria, como a gente é movido pelo afeto, ela normalmente não muda. Você se exatamente. adequa E assim, ó, dentro da pediatria. Então, É. a pediatria te escolhe. No final da história, exatamente. Eu tava ontem, gente. Ontem Eu foi. falei, Ontem eu tava exatamente. Eu ouvi exatamente essa frase ontem. É, Eu juro por é eu Deus. meio falei lá na seleção de emergência PED, eu fiz, não é a PED, não é você que escolhe a PED, é a PED que te escolhe. Pronto, foi a doutora Adriana, né, que eu fiz entrevista com ela, e aí eu contei pra ela, eu falei, não, tô desde o quinto, assim, e depois eu falei, olha, é isso mesmo que eu quero pra minha vida. Aí ela, então você não escolheu a pediatria te escolheu, né? Aí E ó, vou te dizer, como é minha segunda formação, né? Eu entrei na faculdade assim, vou deixar a PED de lado, Carol sabe, né? Vou deixar a PED de lado e vou tentar outras coisas. Mas não dá, gente. é tipo assim, ó, você tenta fugir e você, ó, todos os caminhos levam pra De um jeito, pediatria você vai e lá. acaba que, tipo, é aquilo que você se identifica e não vai ter pra onde fugir. Hoje eu já tenho um pouquinho de consciência de que eu não vou ter como fugir da pediatria. Não sei ainda qual, Como que você vai mas, incluir ela no É. seu dia a dia, né? mas ela vai fazer parte É do meu isso. dia a dia. Pronto, perfeito, Esse assim. pedaço se cobre menos, sabe? Porque a carreira que a gente vai fazer, a gente vai fazer isso dia a dia, mas as vão coisas acontecendo. vão acontecendo. É fluido. Assim, mas, e como é que vocês veem como é o dia a dia, assim, para uma pessoa que nunca teve experiência, talvez nem na faculdade, a faculdade também às vezes te dá a ponta do iceberg do que é a vida real, né, de um médico. Hoje, cada vez mais, eu tenho falado muito isso com as pessoas. Façam estágio, vão para uma liga, vão vivenciar outras coisas que a faculdade não vai lhe entregar. Você não vai sair da faculdade. Se você fizer a faculdade do início ao fim, não fizer absolutamente nada fora daqui, um estágio, acompanhar um médico, participar de uma liga, esqueça. Você vai sair muito mais cru do que a gente tem saído, né? Mas como é que vocês podem dizer, assim, começar pela doutora Carol, assim, como é o dia a dia de um pediatra? Pronto. Aí vai muito do que tu vai escolher dentro da pediatria, do plano de carreira. Eu gosto de pediatria ainda hospitalar. Então eu sempre voltei as minhas decisões para estar num lugar com suporte, né? São decisões que você faz. Acho que quem tem rotina de consultório tem uma rotina um pouco mais, às vezes, solitária, assim, né? Tá mais sozinho numa boa parte do tempo. Então eu tenho na idade, né? 22 anos, já desenhei minha carreira, a gente não foi fácil, tentaram me levar para todos os lados, eu lá firme no meu propósito. Cheguei no momento que 2 filhos, acordo, filho, escola, que eu acho essencial. Então, a vida pessoal, acho que a vida pessoal te torna um melhor profissional, independente de você fazer pediatria ou não, você não pode ser só o profissional, né? E talvez comentando com o Paulo, que eu cheguei num momento que eu estou conseguindo fazer exercício físico antes de chegar para trabalhar, que é uma organização longa. Vocês não vão sair da faculdade com isso. Não vão, eu ainda não alcancei. É isso. Plano. Aconteceu este ano, presta atenção. Eu chego Tem lá. 2 meses. Eu chego lá. Calma, faltam só 22. Mas tá dentro do planejamento. Não, já tem 5. Então, já tem 5. Faltam 17 anos. Vamos lá. Então, consigo fazer exercício físico, é isso. Eu acho que não tem como ser um bom profissional se você não tiver com o resto da vida equilibrado. Então, 48 horas de plantão, 60 horas de plantão, gente,
organize a coisa e essas 60 horas vão virar uma semana, né? Um pouco menos, talvez, mas por aí. E aí, quando eu chego no hospital, a primeira coisa é avaliar os pacientes, né? Como é medicina intra-hospitalar, a gente sempre tem que pegar o que aconteceu no período que você estava fora, então entender as intercorrências. Algumas intercorrências a gente tem que resolver antes de chegar na beira-leito do paciente, alguns contatos, algumas decisões, né, precisam ser tomadas antes disso. E aí, idealmente, eu vejo todos os pacientes antes de sentar com os residentes para passar a visita. Então, eu já estou nesse momento, assim. E aí, depois vem toda a parte burocrática. A gente precisa... Deve ser o meu. A gente precisa fazer essa notificação, né? As coisas, escrever tudo direitinho, evolução, prescrição, essas avaliações que são um pouco mais morosas, eu diria. Né? Na minha organização, eles vão para o período da tarde. E eu, atualmente, trabalho 6 a 8 horas por dia. Tem dia que eu preciso ir para 2 hospitais, tem dia que eu posso ficar quieta no meu canto. Mas é uma rotina muito minha, sabe? Eu acho que a Ana Clara vai ter uma rotina mais ampla da questão. Mas, por exemplo, é o objetivo. Né? Então, é a fase, né? Você passou por essa fase. Pela minha fase, né? Que a minha rotina é um pouco diferente porque eu ainda sou residente, né? Eu sou pediatra formada, não trabalho em consultório. Eu fiz consultório um pouco também, um tempo, logo que no final assim, do R3, início de pediatria, final do R3, início de terapia intensiva, cheguei a fazer consultório, mas eu também gosto muito da medicina intra-hospitalar. Eu acho que você ter, assim, a visão horizontal do paciente é algo muito bom, assim, no cuidado daquele paciente. Mas eu entendo também que... mas eu já estive no consultório e é uma rotina também diferente, mas é uma rotina também boa, né? No momento como residente, então a gente tem aquela rotina de plantão, né? Regime de plantão, aí até a residência de terapia intensiva pediátrica, então a gente chega de manhã, né? Idealmente pega a passagem de plantão, né? Vê o que idealmente 7 da manhã, vê a passagem de plantão, o que é que foi feito na noite anterior, se você não estava de plantão, porque às vezes você estava na noite anterior de plantão e continua, né? E aí a gente avalia os pacientes, né? Checa os exames, checa a prescrição, checa balanço, toda aquela rotina de UTI, vai para a visita com o diarista, depois a gente vai fazer todas aquelas pendências, tudo aquilo que foi discutido na visita acerca dos pacientes, você vai executar, né, aquilo, e aí, assim, à tarde a rotina é um pouco diferente, já não tem visita, você dá continuidade àquela rotina, né, às vezes admissão, alta, procedimento, né, se tem plantão noturno você continua, e a rotina do plantão noturno é também diferente da rotina do plantão diurno, e no caso da residência a gente tem um dia de folga, né, se você é R1, você está no primeiro ano, após o plantão noturno você tem um dia de folga, e no meu caso, no meu serviço, eu não faço mais plantão noturno, porque eu estou no segundo ano, graças a Deus. Tá chique agora. Melhor um pouco, chique, melhor um pouco. E aí, eu não faço plantão noturno, mas por enquanto, essa é a rotina. E plantão, né? Plantão normal, de enfermaria, plantão de porta. Imagina que deve ser bem difícil. Um pouquinho que a gente queria falar é sobre, tipo, doutora Carol, eu trabalhei com ela no São Rafael um tempo, né? E ela os filhos dela eram bem pequenos. Já teve momentos que a gente viveu por a gente morar bem próximo, né? Dela me ligar assim, Paulinha, dá uma olhada lá em Giovana. E aí eu queria saber um pouquinho como é isso, como é conciliar a carreira de pediatra, de intensivista pediatra com a sua vida pessoal. No caso, você, né, com 2 filhos, e Clara tá vivendo um outro momento. Acho que é bem importante também, que é o momento que ela acabou de casar, então ela tá no momento antes ainda. Então, vamos dizer um pouquinho depois ela. Dentro dessa rotina, como eu falei, né? Tudo você tem que ter seu norte. Você vai passar por um momento de adaptação. Então, não perder esse propósito de juntar a vida pessoal, não ser só a vida profissional, e de ter a vida pessoal, é uma coisa que você tem que deixar organizada na sua cabeça, para começar. Então, vai ter um momento que você vai passar 2 dias fora de casa. Isso me acontece às vezes ainda, porque estamos numa cidade com ampla possibilidade. Gente, pediatria tem
onde se organizar e trabalhar Terapia com intensiva, certeza. então. Ouviram, Terapia gente? intensiva. Ouviram? Eu tô olhando direto na câmera. Sem terror, viu, gente? Calma. Me procure. Sem terror, viu? E aí, então você não pode nem não trabalhar, porque você está fazendo um networking gigantesco dentro do hospital. Eu acho que o hospital tem um pouco disso, né? Você conhece todo mundo, mas também precisa entender quais são os momentos. Não, agora eu estou no meu limite, eu preciso cuidar um pouco desse relacionamento e tudo mais. Isso que Paula comentou foi justamente na minha transição de carreira. Eu estava justamente passando de plantonista para coordenadora. E eu precisava estar lá. E a minha filha menor, ela era uma sibilante, uma lactente sibilante. E ela estava na pior crise dela. Ela tinha 1 aninho e pouco, né? Um aninho e pouco? 1 aninho e pouco. E aí, eu me lembro, já teve duas situações, assim, de eu ligar pra vizinha e dizer, Paula, eu não posso sair daqui, eu vou ter que entubar uma bronquiolite. E a Giovana está com bronquiolite em casa. Minha irmã, vá na minha casa e resolva. E aí, eu terminei o que eu tinha que fazer, voltei pro meu telefone. E aí Paula tava lá, só, Carol, realmente ela não tá legal, acho que tem que alugar, dá pra manter em casa porque é você, e acho que tem que Torpedo. tem que ir atrás do torpedo. Aí já fui pra casa arrumando o torpedo no celular, né? E aí o que eu quero dizer com isso? É preciso infraestrutura. Você não vai conseguir, gente, você pode ser a melhor esposa, dona de casa, mãe profissional, você pode, mas você precisa de infraestrutura para organizar isso. Você precisa de parceria, né, dividir o seu dia a dia, não só no trabalho, como nas amizades, como no caso no casamento, ou em qualquer relação, qualquer maneira de relação que você decide ter. Você dividir o seu dia a dia com uma pessoa que te dê suporte, porque você não está sozinha no mundo, você não é para ser sozinha no mundo, e nada disso, nenhum conciliamento é feito para você fazer sozinha. Então, Paula, em outra situação, eu te pedi para ir segurar porque eu precisava ir para o plantão e a pessoa que ia me render não tinha chegado. Raquel, que fez o podcast de vacinas, é uma amiga querida. Raquel, busca meus meninos na escola porque eu só posso chegar 2 horas depois. Você pode? Posso, tá? Então você já sabe para quem que você vai ir. Rede de apoio, né? Mas construir uma rede de apoio é essencial, é essencial. E a rede de apoio não só paga, né? A gente tem muito essa cultura da babá de dia, de noite, de fim de semana. Eu particularmente não me adapto a essa ideia. Então eu preciso ter uma rede de apoio. Eu sei que eu tenho uma rede de apoio de pessoas próximas, queridas, com quem eu posso contar. Exatamente. Você só vai conseguir dar o próximo passo na carreira quando você já tiver organizado essa base, que é o que você está organizando nesse momento. Nesse momento, nesse momento, né, eu, desde o início da residência, optei por trabalhar assim, um pouco menos, né, fiz uma preparação para isso durante a pediatria, porque eu sabia que às vezes a terapia intensiva exigiria um pouco mais de mim, né, então consegui ter essa flexibilidade, trabalhar um pouco menos, para tentar também ter um tempo para mim, mas também ter um tempo de me dedicar à parte teórica, né? Estudar, né? Organizar a cabeça. Eu acho que isso é muito importante. Hoje eu vejo a residência tem sido assim, vista muito como um ambiente, às vezes, adoecedor, né? E se você não tem o cuidado de separar, de cuidar da sua vida, de se cuidar, de ter, como a doutora Carol falou, essa rede de apoio, né? De ter família, de ter um parceiro, alguém que te ajude, né? Nessa fase, porque é uma fase, vai passar, né? É um momento que está demandando mais de você, da sua carga horária, da sua vida, mas aquilo vai passar, é uma construção, né? Quer dizer, hoje a doutora Carol passou pela fase que eu estou, mas ela está em outro momento, né? Em outra rotina, porque ela construiu. Então, eu sei que esse momento onde eu estou de uma carga horária mais puxada, eu sei que isso vai passar, né? Então, ter também essa calma, né? De saber que esses momentos vão passar e rede de apoio também, ter um momento para si e terapia, gente. Terapia. Acho fundamental, fundamental. Todos os residentes fazer terapia, né? Se preparar psicologicamente, porque para você cuidar de outra pessoa, você também tem que estar bem. Não adianta você estar totalmente desorganizado mentalmente, deprimido, ansioso, e você não vai estar ali de forma inteira, de forma adequada, você não vai estar concentrado. Então, isso é fundamental. Eu acho que parte fundamental é para conseguir conciliar a carreira e vida profissional.
Com certeza, né? Porque, assim, eu falo muito e vejo muito isso, assim, acho que conciliar, desde a faculdade, a gente vê que é muito difícil você conciliar uma vida social com uma vida acadêmica, eu sei que a medicina cobra muito, assim, né? Eu falo muito isso, eu não quero ser escrava de nada, de ter que viver de plantão, de ficar, assim, vivendo, assim, de uma forma que você não consiga construir uma vida social, que você não consiga ter uma rede de apoio. Mas ela se entende que as pessoas não têm que viver de plantão. Não. É uma questão de organização, entendeu? Então, claro, tu vai sair da faculdade, você vai ter proposta de plantão. Se você quiser fazer 50k por mês, você faz. Mas é isso que você quer para os seus 30, é isso que você quer para os seus 40, que custo? É exatamente E isso. aí, ou não sobe antes de você conseguir É exatamente isso. Eu acho que, na verdade, bancar, o que a senhora né? está falando aqui é uma coisa essencial, porque o que a gente vivencia hoje dentro da faculdade é assim, uma pressão por performance, e né? é um discurso de que você vai sair daqui, parece que você vai sair daqui passando fome. Gente, assim, tem coisas que eu escuto que é um pouco assim, é aterrorizante, assim. Imagino. Porque tudo é muito mutável. A gente está vivendo uma atualidade que é tudo muito rápido, tudo é muito Instagram, tem muita gente posando, vivendo e tal, assim. Já vivi muitas experiências também, assim, pessoais mesmo, de compartilhar. Às vezes a pessoa pergunta, e aí, você quer fazer o quê? Quando eu falo que vou fazer pediatria, as pessoas me olham como se eu tivesse escolhido, assim, a pobreza. Olha assim, vamos lá. Veja bem. Eu fui fazer um estágio extra numa UPA, assim, eu conversando com um dos médicos no conforto, e ele virou pra mim, e aí, você quer fazer o quê? Eu falei, não, eu quero fazer pediatria. Toda feliz, né? Que eu boto meu sorriso largo, eu quero fazer pediatria, eu tenho vontade de fazer pediatria. Aí ele, mas as mulheres estão falando de engravidar. Assim, aí eu olhei pra eu falei, não vai acontecer. Então, mas a taxa de natalidade ainda é positiva, né? No nosso país, ainda é 2,1 para cada mulher, segundo o IBGE. Acho que ainda dá, né? Até eu me informar, acho que não vai ser regressivo ainda não, viu? Mas eu vou te dizer que vai ter que ser regressivo por uns anos pra gente dar conta com os pediatras que a gente tem, porque a gente ainda vive uma realidade. A gente ainda vive uma realidade de muitas unidades ainda serem bancadas por especialistas em clínica geral, às vezes até recém-formado mesmo, porque não tem pediatra para contratar. O que acontece isso são tudo movimentos, gente. A gente não vive num mundo estático, o planeta Terra, essa existência não é estática. Então, você tem momentos onde a pediatria está bem coberta de cargos de emprego, de postos de emprego, com um salário X. Daqui a pouco, um contratador desbanca para um sistema diferente. Isso aqui é passado como infernal, até que todo mundo sobe. Aí, daqui a pouco, o outro puxa, aí todo mundo sobe. Aí todo mundo puxa, sobe. Entendeu? Então, no momento que alguém puxou e que você está aqui, você olha para as Deus, gente, como assim que eles conseguiram se organizar dessa maneira e eu tô aqui passando fome, esse salário de fome? A gente trabalha bastante, não é isso. E sempre você vai se colocar para X, isso já acontece com você, você coloca para X, você trabalha 2X. É isso, prepare-se porque a vida é isso. E isso não é uma realidade da pediatria, isso não é nenhuma realidade da medicina. Se a gente vai conversar com advogados, com jornalistas, talvez engenheiro não sei, mas essas profissões formais de antigamente, a maioria faz isso, assim, bota lá o custo de vida lá em cima, você quer ter um carro que você gasta metade do seu salário para pagar e não quer achar ruim trabalhar mais para pagar o carro que você mesmo escolheu. Então, qual é a tua responsabilidade dentro dessa dinâmica, né? Dessa dinâmica, exatamente. E aí você passa, às vezes, essa frustração para as outras pessoas, que na verdade foi uma questão de organização sua. Aí que eu quero chegar. Então, o que ele está te dizendo é que ele tem dificuldade de manter o que ele construiu para ele, entendeu? Então, e, assim, eu falo isso, enquanto ao mesmo tempo que eu digo que a geração que vem é uma geração que talvez seja aqui eu não sei como é que vocês vão se colocar disso. Gente, quem decide medicina hospitalar vai estar sujeito a uma escala de plantão. Sim. Então, ir para a praia segunda-feira tem que ser valorizado quase tanto quanto para a praia no domingo. Verdade. Porque você vai ter que trabalhar domingo, você vai ter que trabalhar fim de semana, você vai ter que trabalhar feriado, mas isso não necessariamente é ruim. Um plantão de domingo, gente, rende minutos de descanso, rende estudo,
Lanches. Rende lanche, chegar exatamente aí. Lanche. Agora eu trabalho com uma pessoa, de vez em quando eu ainda pinto nos domingos. Domingo é um amorzinho meu, assim. Eu agora trabalho com uma pessoa que bota canela no café. Ah, Você vai pra cova, tem café com canela. Eu quero trabalhar com Lizzie. Ela é a rainha do coffee break, viu? A Nos gente eventos. eu tava assistindo no hospital a final do vôlei com o futebol. A gente botou futebol na televisão, vôlei no computador e pediu coxinha. Ah, pelo amor de Deus. Então, Quero me formar agora. É isso. Pô, Quero ser sua funcionária. Eu quero era agora. sábado, era sol. Era sábado, era sol. Eu tava no hospital, mas eu tava tudo bem. vivendo aquilo. Né? Mas pode ser agradável esse ambiente Exato, hospitalar. exato. E assim, eu que já pude viver alguns momentos, né? Com Carol, a gente sabe o quanto, tipo, são festas como Natal, que a gente faz com fraternização, é Semana Santa, Então, a gente tinha um grupo, né, no São Rafael, que a gente sempre fazia, né, as confraternizações de datas especiais, que a gente estava lá trabalhando, estava. Mas a gente também fazia o nosso social, a gente também vivia, porque lá também é a nossa família, né? A gente tem a nossa família em casa, a gente tem a nossa família isso lá. que eu ia falar. Uma unidade fechada, você acaba virando uma grande família, né? E Porque você acaba... convive tão intimamente ali, diariamente, várias horas de plantão, que você acaba criando vínculos. Isso, é um cuidando do outro, né? A gente está cuidando dos pacientes, mas a gente está ali também, a equipe, um cuidando do outro. Desculpa, eu Não, acho pode que eu vou falar. Até nisso tem um plano de carreira. Porque, por exemplo, se você sai da faculdade, resolve que você não vai fazer residência, você vai ter os 50K. Vai ter que se matar trabalhando. Mas você vai ter 50K numa unidade fechada, que vai ser uma UPA, que você vai ter todo esse ambiente aí que a gente está pintando. Eu curto, gente. Talvez as pessoas não curtam. Mas quem gosta, vai gosta, ter né? todo esse ambiente, mas você não fez um plano de carreira. Você não está lá dando plantão na UPA. Se você não fizer o seu plano de carreira, quando você chegar a 20 e tantos anos de formado, você vai estar no mesmo lugar, com o mesmo scrub, dando o mesmo plantão, atendendo os mesmos pacientes, com a mesma enfermeira. Entediadíssimo. Exato. Então, Vejo isso muito que eu isso. quero dizer, né? Com condições de trabalho que às vezes não são condições Legais, né? Aí, pegando um pouquinho do gancho disso que a Clarinha falou, né? Carol, você que trabalha tanto no SUS, né, no Sistema Único, quanto no particular, você vive duas realidades diferentes. Aí eu te pergunto assim, pra gente que tá aqui do lado de cá ainda, que tá se preparando para chegar, né, para esse mercado, o que que você me diz, assim, comparando o particular com o Sistema Único, assim, para preparar a gente como profissional para chegar lá? Acho que faz parte do propósito da questão, né? Quando a gente vai para o SUS, eu sou gaúcha de Porto Alegre, faz 15 anos que eu moro em Salvador, e me deparei com uma realidade de classe B e C bem diferente da que eu tinha em Porto Alegre. Então, quando você vai para o SUS, tem muito do amorzinho, sabe? Muita cachaça, né? Porque a gente sente o quanto a gente é capaz de mudar a realidade daquela família. O pediatra tem muito isso, assim, a gente faz muita medicina preventiva, eu acho essencial. E mesmo a gente, numa medicina intra-hospitalar, ainda faz muita medicina preventiva. A gente vacina os pacientes antes da alta da UTI. Então, é uma coisa que está enraizada no ser humano pediatra, né? Isso. E cuida da dieta. A dieta está inapropriada, está lá é um prematuro que está com uma fórmula de primeiro segmento, e você vai lá e volta para a fórmula de prematuro, né? Usa vitamina, mesmo dentro da UTI. Você usa vitamina. Você tava chovendo vitamina. De vez em quando a gente não fica tão feliz de prescrever, mas tá lá, mas tá lá. Então, acho que no SUS tem muito disso. Assim, eu não consigo me imaginar não trabalhando no SUS. E vejo muitos colegas. E os colegas, assim, você vai ver lá, jalecos de ouro, pessoas que se dedicam muito a consultório, que tem uma clínica fantástica de consultório, estão também no SUS. Porque move esse pedaço nosso, que não acredito em medicina sacerdócia no sentido que você não vai receber pelo que você faz, não é isso. Acho que você tem que receber, você tem que galgar para receber bem, mas te dá esse propósito a mais. Quando a gente chega no privado, e aí acho que está a grande diferença dos últimos anos, eu tenho encontrado no privado famílias tão doentes quanto no SUS.
E aí, quando no SUS falta as coisas mais básicas, no privado falta justamente, você tem o básico e você quase não sabe o que fazer com isso. Falta família. Falta família, falta presença, Falta Isso. o baixar essa alicerce, né? poeira. O alicerce É, que essa tava falando. Sabe, essa assim. coisa de fazer a base para daí dar o próximo passo, aí fazer o próximo andar, para daí fazer o terceiro, e aí você tá indo. Então a gente acaba fazendo tendo essa visão. E aí uma coisa que vocês tinham comentado, assim, a visão multidisciplinar, em especial, ela é muito importante nesse sentido. Então, claro, a gente tem um parque tecnológico melhor no privado, mas em termos de profissional, de cabeça, né, de cabeças pensantes, e de possibilidade de ajudar, ele tem nicho para isso no privado também. A gente costuma dizer que no privado é um pouco mais fácil, você tem mais espaço para estacionar, por exemplo. Tem umas coisas assim. Parece bobagem, gente. Mas Mas faz a você diferença trabalhar. no dia a dia. Você Muita for trabalhar de plantão, você tem que chegar às 7 da manhã no hospital. E aí, na verdade, você tem que chegar às 6h30 para ter onde estacionar. É muito cruel. Né? Que é a realidade de vários hospitais, especialmente na Bahia, porque os hospitais eles foram crescendo e o parque de estacionamento não cresceu. Né? Eu tenho uma impressão, assim, né? Eu trabalho hoje exclusivamente com SUS, né? Mas eu tenho uma impressão que no SUS, o profissional, ele tem essa sensação, realmente, a gente tem realmente a sensação de que a gente está conseguindo fazer a diferença e isso traz um valor emocional e você se sente você sente essa gratificação da família e você também se sente feliz de ter ajudado. E eu tenho uma impressão que, no particular, o profissional se sente um pouco mais valorizado. Talvez por essas coisas, assim, que parece ser pequeno, mas que faz a diferença. Né? Ter uma infraestrutura melhor para trabalhar, né? Ter onde estacionar. Talvez o profissional se sinta um pouco mais valorizado nesse sentido, né? Que às vezes Agora, eu acho que isso, você pode ter uma remuneração maior no particular. Porém, o reconhecimento de paciente, de família, eu já trabalhei nos dois. E assim, o SUS é o meu amorzinho, assim, sabe? Tipo, trabalhar no sistema único, pra mim, é algo que é o certo na minha vida, que é algo que eu quero. Eu quero poder fazer a diferença, né, na vida dessas pessoas. A gente sabe o quanto que essas pessoas, né, precisam. Às vezes não precisa de nada. Às vezes uma mãe tá ali numa emergência, às vezes ela precisa que alguém escute. Atenção, ela precisa que alguém escute e que valorize o que Né? ela está falando. Isso. E valorize que você está realmente ouvindo o que ela está te dizendo, acolhendo aquilo, conversando. E às vezes, quantas vezes a gente importa mesmo, você atende e na sua cabeça você está fazendo o feijão com arroz, o que é o básico. E a mãe vira para você e fala: doutora, ninguém nunca me atendeu dessa forma. E aí você pensa: poxa, eu não fiz nada demais, eu fiz o meu trabalho, tipo assim, com amor, com respeito, com dedicação, o que tinha que fazer, mas é o que você tem que fazer, né? Na verdade, eu vejo o pessoal reclamando muito assim, quando eu vejo as pessoas falarem mal, assim, na pediatria, dizerem que não suportam, mais ou menos assim, o dia a dia, né? É isso de lidar com a família. Eu fico assim, mas como é que você não vai lidar com... Porque às vezes a doença do paciente, ela não está necessariamente ligada a uma patologia, assim, uma bactéria, um vírus. Qual é o ambiente que aquela criança está vivendo, né? Então, e acho que pediatria é muito mais, assim... Muito mais ambiente. Eu vou te falar, assim, que eu acho que talvez a faculdade peque um pouco, que pra mim não é que foi uma surpresa, mas assim, quando você está na faculdade, como médico, a gente se preocupa muito em aprender sobre como é que eu posso diagnosticar, como eu vou tratar, como eu vou manejar aquela doença, que você fica tão focado nesse conhecimento teórico e prático que vocês não têm noção do quanto que muito do nosso trabalho é social. Quando eu me formei imediatamente, eu fui trabalhar numa zona rural, em um povoado, por escolha própria. Eu também sou apaixonada pelo SUS. Eu gosto muito, acho que a gente podia ser muito melhor. Eu tenho um pouco dessa sensação de que eu não tenho uma utopia de que a gente está no momento onde o SUS é perfeito. Eu acho que o SUS é necessário, mas eu acho que a gente podia ser muito melhor. Muito. E quando eu fui trabalhar nessa zona rural, a quantidade de problemas sociais que eu tinha que resolver no meu dia a dia no PSF era incontável. Eu falei, ninguém me contou que eu tinha que saber resolver isso aqui.
Porque não é só você saber tratar a pediatria igual. Igual, eu entrei na residência no ano de 2020, na pandemia do Covid. Em março estava tudo normal. Eu tive um mês normal, de R1. Eis que pandemia, fecha tudo, tudo muda, tudo era diferente, a nossa realidade era. O mundo virou de cabeça para baixo, a gente teve que se adequar. E no final do R1, a gente tinha uma enfermaria que tinha pacientes de DEP grave, como eu nunca vi na minha formação inteira. Assim, quaxiocó, que meus professores, meus preceptores da residência mais antigos falavam assim, gente, isso é quaxiocó de livro, sabe? Sinal da bandeira e tudo mais. E ali a gente estava tendo que lidar com um problema social que era a mãe que chegava pra gente e falava, eu não tenho nada para oferecer ao meu filho em casa. Nada, absolutamente nada. Aí você começa, como é que faz, como é que liga pro CRAS, como é que aciona o serviço social dessa cidade, como é que eu consigo leite para essa criança. Então, isso tudo é social, né? Então, é muito Remédio, problema né? social. Muitos remédios, assim, eu Mas vejo. essa coisa da multidisciplinaridade que é importante, porque tu ter uma assistente social, e assim, hoje, dentro do SUS, eu tenho a melhor equipe multidisciplinar que eu já tive na vida. É punk, porque a gente não resolver multidisciplinarmente, O SUS difícil. tem se preocupado mais com isso, né? E acho que os Sim. hospitais universitários, de uma maneira geral, você tem mais espaço para isso, porque a gente tem formação das De outras todas as áreas. Uhum. Minha assistente social é fantástica. Ela resolve o que eu não imaginaria que era resolvível, ela resolve em um plantão dela. Então, isso faz muita diferença. Faz. E a fonoaudióloga sabe os sistemas da fono. E a Fisio, fisioterapia. sabe qual, assim, o que, que a gente aciona lá naquela cidade. E terapia ocupacional, que nossa, que riqueza. Que hospital privado você tem capacidade de dividir, fazer uma discussão com fono, com físio e com terapia ocupacional. Mediada pela psicóloga, com a nutricionista te escutando. Gente, é isso. O SUS te proporciona isso, mas essa sensação de que podia ser mais fácil, que podia. Aí eu embarco no laboratório que não funciona, aí são outros problemas. Para voltar sempre pro mesmo ponto. A questão é planejamento. Aí, Você não Clarinha, vai ter isento de problema na vida. Aí você que saiu há pouco tempo da faculdade, que tá mais nesse coisa inicial, eu te pergunto, o que você acha que falta na nossa formação para poder a gente chegar lá e entrar nessa parte, né, do atendimento da pediatria ou da medicina em geral? O que você acha que falta na nossa base do próprio internato, né, que eu acho que a gente pode focar um pouquinho assim Eu também. acho que a minha, assim, pessoalmente, eu não sei se essa foi a dificuldade de todo mundo, mas o meu grupo, né, na faculdade, a gente tinha um grupo onde a gente se ajudava muito em termos disso, né, dessas dificuldades, assim, logo após a formação. E eu senti muita dificuldade, porque você tem que enfrentar. Isso depende muito, eu acho que de onde você vai trabalhar. A minha dificuldade foi específica porque eu tinha que enfrentar numa cidade de interior política. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então você não está preparado. Ninguém te conta isso. Não tem uma matéria na faculdade como lidar com os desafios sociais, De ano políticos eleitoral. sociais, E ano eleitoral. econômicos. Então você lida com a política de uma cidade pequena do interior. Você vai lidar com uma cidade onde você, no meu caso, né, você vai lidar às vezes com falta de recurso de subespecialidade. Você tem um paciente que tem um DM descompensado, você trata, mas aquele paciente tinha indicação de ir para o endócrino e você não consegue, porque naquela cidade não tem uma policlínica. Aí não dá para regular. Às vezes é um idoso que mora sozinho, é aquele paciente que é analfabeto, como é que você vai explicar a receita? Isso é todo o dia, não é só lá naquele PSF. Às vezes é uma criança que internou, que tem DM1, o acompanhante não é a mãe, porque a mãe sei lá, abandonou, faleceu, ela tá com a avó, que é semi-analfabeta, não sabe ler a receita, aquelas crianças vai ter que usar insulina, você vai ter que treinar aquela família, porque a criança só pode ter alta quando a família está apta a cuidar, porque a criança depende de um cuidador, ela não tem um autocuidado. Então, esses desafios, realmente, eles são desafios que fazem parte da nossa rotina como pediatra, como médico, e que eu acho que ou consultório, em qualquer ambulatório. E que é difícil, porque a gente lida com a população muito carente de recursos todos, né? A gente já internou, a gente criança, com piolho,
porque a mãe não tinha shampoo em casa, não tinha acesso à água. Isso aconteceu aqui em Salvador, não foi no interior. Não, ela não tinha acesso à água. E assim, você fica pensando assim, meu Deus, como uma pessoa não tem acesso à água, chuveiro em Salvador? Mas acontece. Então, esses desafios sociais é muito difícil. Eu acho que se a gente tivesse, de repente, uma disciplina de troca de experiências, né? De médicos já mais experientes. Eu sei que eu estou aprendendo muito com a doutora Carol aqui nessa conversa. Então, de repente, se tivesse essa roda de conversa, assim, na faculdade, para te preparar. Saiu os podcasts. Por isso que a gente criou. Te preparar porque você vai enfrentar, porque não é, assim, tecnicamente, gente, é obrigatório. Você sair, tem que saber. Talvez a resposta da pergunta da rotina esteja muito agora, sabe? Acho que mais do que acordar e ir para o hospital e o que acontece dentro do hospital, são essas pequenas coisas que te indignam no dia a dia, mas que te dão retorno quando você resolve. E aquele caso difícil que você para estudar, eu acho que da rotina é muito mais do que o que a gente respondeu no primeiro vez. Vamos afunilar assim um pouco mais, que a gente daqui a pouco vai chegar aqui, minha filha, se eu deixar, se eu ficar, a gente já vai aqui até... É um privilégio que a gente está recebendo aqui, né? Sério, isso aqui pra mim... Fazer carreira de parte 2. Eu acho que é essencial. Eu acho que é essencial, porque a gente só conhece ou vivendo e ouvindo de pessoas que vivenciaram. Exato. Então eu tenho essa preocupação porque assim, quando eu vejo as pessoas falarem de pediatria, muitas vezes elas não são pediatras. São pessoas que não tá tendo criança, porque pediatria, porque lidar com as famílias. Sim, meu amor, você é pediatra, então você não é pediatra. Então, eu acho que a vivência é muito importante, assim. Se a gente pudesse falar, assim, para as pessoas hoje, para a gente também, que está querendo saber, assim, como é que vocês veem hoje o mercado da pediatria? Pode ser em Salvador, no Brasil, como é que vocês enxergam e talvez a médio e longo prazo, como é que vocês veem como é que está a pediatria? Eu acho que é um mercado aberto a possibilidades, né? A gente, como médico, eu acho que tem um privilégio, né? Assim, de ter ainda um mercado de trabalho que te proporcione, de repente, escolher onde você vai trabalhar. E pediatria realmente é uma área que sempre tem quem quer pediatria, né? Mas é uma área que não tem procedimento, né? E a pessoa que está visando, está ali pensando em um retorno financeiro, até mais vai procurar áreas que tenham como fazer procedimento, né? Então, mas assim, é uma área, mercado aberto. Eu particularmente, assim, acho que quem escolher pediatria hoje, estude, se prepare tecnicamente, seja, né, bom, competente naquilo que você faz, se dedique e não faltarão oportunidades para você. Vou dormir tranquila. Aí deixa eu ir para um outro ponto. A gente sabe que não é o ponto principal da conversa, mas é o que todo aluno sempre quer saber, né? Exatamente. Então, assim, ó, quando a gente pensa na remuneração de pediatria, que as pessoas tanto falam, né? Você escolheu pediatria, vai morrer de fome, Então, assim, comparando a PED com as outras áreas da medicina, o que é que vocês acham, assim, da remuneração? E assim, a pediatria vale a pena realmente? Vocês se sentem realizadas na pediatria? Conta um pouquinho disso pra gente. Eu me sinto realizada, né? Eu fiz uma escolha consciente. Eu sabia do ônus e do bônus. Aquilo que eu falei a vocês, né? De procurar especialistas, conversar, vivenciar. Eu fiz isso e pra mim foi importante. Porque eu quis fazer medicina para fazer pediatria. Eu sempre quis pediatria, né? Nunca quis outra especialidade durante a faculdade. Claro que inicialmente era uma escolha totalmente consciente e aleatória, simplesmente porque eu gostava de lidar com a população pediátrica, mas durante a faculdade isso foi se confirmando, né? E eu me sinto realizada. Eu acho que pediatria tem uma gama enorme de possibilidades, né? Você, dentro da própria pediatria geral, você pode atuar como um pediatra geral, de puericultura e acompanhamento, e existe campo aberto para isso. Como você tem um monte de subespecialidades que você pode optar, né? E, inclusive, terapia intensiva, que aí já sou suspeita para falar também, porque eu acho que é uma paixão das melhores áreas assim, da pediatria, da sub, na minha opinião, né? Obviamente. Eu não faço ideia como é terapia intensiva. Eu também. Carol, não consigo entender. Né? Então, eu me sinto realizada assim. Eu acho que a gente sempre pode melhorar, né?
em determinados aspectos, mas eu acho que Assim, ó, no panorama geral, a pediatria ela corre atrás em termos financeiros, tá? É uma luta muito. A gente tem uma sociedade brasileira de pediatria que é muito forte, mas é uma eterna luta para as pessoas entenderem que a pediatria é uma especialidade, que terapia intensiva é uma subespecialidade. Então você não está lidando com o cirurgião, não, amor. Você está lidando com o cirurgião bariátrico. Né? Então, quando a gente fala das subespecialidades da pediatria, e as pessoas não têm esse entendimento. Como a pediatria ela é baseada, a escolha da pediatria é muito baseada no afeto, as pessoas, os gestores, eles tendem a tomar vantagem disso, e a gente vai sempre um pouco atrás. Então, quando o anestesista conseguiu lá botar um porte, a gente é galgado por portes, né, gente? Pediatria é um porte 2, a clínica era um porte 3, a anestesia botou lá um porte 7. E a gente, né, terapia intensiva, por que não vai lá? Por que não chega lá? Então, a gente é uma montanha que você vai escalar, e aí a sensação que a gente tem, né, que a clínica sai da metade da montanha e a gente sai do pé da montanha. Do pé da montanha. A gente tá, então, é os ônus e os bônus. Então, mas, como tem pouco pediatra no mercado, e isso vai ser uma realidade por muito tempo. E tem aberto cada vez mais postos de trabalho, e a gente continua sem pediatra nesses postos de trabalho. Olha aí, gente. Exatamente. Não tem procedimento, mas tem trabalho. Até no interior, vários postos de pediatria são ocupados atualmente por pessoas que não são pediatras, são clínicos que fazem pediatria. Muito. Que no momento que chegar um pediatra para ocupar esse posto, ele vai ser ocupado por um pediatra. Por quê? Em Salvador, diferente dos outros lugares do país, o nível do salário, da remuneração, ela é jogada pela CESAP. Tá? Isso é uma raridade. Normalmente o setor público corre atrás do que é determinado pelo setor privado. Aqui é diferente. O setor privado ele corre atrás do que é determinado pelo setor público. Então, normalmente a gente tem as vagas dos setores públicos mais completas do que as vagas dos setores privados. E aí é aquilo que eu falei, né? Quando um setor melhora, e a gente está nessa fase agora. Então, o que aconteceu? A anestesia subiu o seu porte, eles estão ganhando um ótimo salário, porque faltou anestesista. Aí, terapia, sala de parto, faltou pessoas interessadas em fazer sala de parto, chegou no nível dos anestesistas, e o resto da população mundial, e aí vai clínicos e pediatras, porque isso não é uma realidade só da pediatria, a gente está aí correndo atrás desse porte que a anestesia conseguiu e que é a sala de parto. Que também é da pediatria. Que pode ser uma decisão de Ana Clara amanhã. Para mim já é um pouco mais difícil. Mas pode ser. Não, é isso. Quem sabe a curva? Não. Porque acho que é uma das coisas mais difíceis da residência, a sala de parto. É o tipo de plantão. Mas enfim, que é uma possibilidade para todos os pediatras. Aí vai um monte de pediatra de outras áreas vai se destinar, e esse lugar fica melhor, aí aqui vai esburacar, aí aqui vai subir. Então nunca é estático. Mas a sensação que a gente tem é sempre essa. A gente está correndo um pouquinho atrás. Por isso que é tão importante, no plano de carreira, você fazer um plano financeiro. Perfeito. Se você sair da faculdade ganhando esses 50k que eu digo que você é capaz de, você não vai chegar nos 22 anos de formado tranquilo. Você vai ter infarto, DM, 4 dentes quebrados, essa pessoa que tem para qualquer especialidade, né? Você tem que ter um plano realmente. E o plano financeiro não é igual ao plano de carreira. Então, como é que você vai cuidar do dinheirinho que você vai ganhar suadinho lá? É uma maneira diferente. Mas eu sou uma pessoa que fez 100% de tudo que eu sempre quis fazer na vida. Então, eu era mais nova, eu tinha mais ou menos 6 anos de formada, eu sempre gostei muito de viajar. É uma das coisas que eu prefiro ter uma casa não de 200 metros quadrados e o carro um pouquinho segundo para poder ter dinheiro para investir nisso, que eu acho que são as experiências que eu vou levar para mim, né? E aí, quando eu tinha tua idade, eu estava agoniada, surgiu uma oportunidade de fazer um estágio, um trabalho, na verdade, fora do país. Eu fui para Inglaterra, ser fellow clínica, com mão na massa, ganhar em Libra e viajar à Europa. Então, eu viajei 18 países, eu sempre conto isso. Eu viajei 18 países da Europa com uma pediatria. Só que foi assim, acordei, bela, e me ofereceram isso, e eu fui lá e falei, não, gente, eu fui lá, eu queria isso, eu queria ir para fora, eu avisei todos os professores
professores da minha residência que um dia eu teria oportunidade para fora, eu queria ir para fora. Um professor da residência recebeu o convite e ele achou que eu me encaixava na vaga, porque eu já tinha feito toda a base. Famoso Então, network. o dia a Toda a dia, organização. o chegar às 7, A o formiguinha, saber né? o potássio do seu paciente, o sentar no banquinho para conversar com a mãezinha, isso tudo é uma construção. São pedrinhas que você coloca para estar nessa ponta, para ir para esse estágio e decidir por mim mesma se eu ia voltar ou se eu ia ficar. E aí o que me decidiu ficar, o que me decidiu voltar, isso são As escolhas, as né? escolhas, mas o meu norte lá, entendeu? Você sabe onde queria Perfeito. chegar. Gente, assim, quero agradecer imensamente. Acho que já tá chegando ao fim. Acho que tá quase 1 hora de episódio. Meu Porque essa conversa rende, mas de verdade, eu falei ontem com o Paulo, eu tava com uma expectativa muito alta para esse episódio e superou. Com certeza. Saio daqui com o coração ainda mais assim, tranquilo pela decisão que eu fiz, que foi uma decisão baseada no afeto, no amor mesmo, assim. Eu levo uma vida assim, muito afetuosa. Eu gosto de construir relações afetuosas nos lugares que eu tô, com as coisas que eu faço. Eu acho que a pediatria é afeto. Então, hoje vocês demonstraram isso pra gente, mais do que ninguém. Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom. Tenho certeza que a gente vai fazer uma parte 2, viu? Quero avisar vocês. Podem pedir Tinha muito. conversa para mais 2 horas Não aqui, né? tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, obrigada mais uma vez, gente. Essa é a doutora Carolina Moretti. Quem quiser seguir ela nas redes sociais. Essa é a doutora Ana Clara Neri, tá? E muito obrigada. E a gente se vê no próximo episódio, né? Isso, obrigada, Tchau, gente. meninas. Muito obrigada. Vocês são demais. Vista a seu próxima. sorrisão, tá? Tá Super ótimo, certo. metade do caminho andado. Até a próxima. Tchau. Tchau.